A graça e paz. Eu sou a pastora Daniela, da Igreja Batista do Calvário, da cidade de Jussara. Eu senti de compartilhar com vocês um texto que nós podemos encontrar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, 17 e 18, que diz assim: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu senti de compartilhar esse devocional que fala sobre orar sem cessar, a importância da oração em momentos de pandemia, o que nós podemos fazer para nos fortalecer, para edificar a nossa fé, né, para nos dar forças, desenvolver uma intimidade com o Senhor. Porém, orar sem cessar nem sempre é simples assim. A gente vê que o nosso tempo se torna pouco, algumas pessoas vão parar de trabalhar e às vezes tirar um tempo para fazer uma oração para o Senhor, elevar nossos pensamentos ao Senhor se torna difícil. E para isso, Paulo estava escrevendo aos Tessalônicos naquele momento, eles estavam vivendo perseguições duras, né? Muitos estavam se transformando em mártires por amor ao Evangelho, por amor à palavra. E Paulo tem essa audácia de direcionar esses irmãos, pedindo para que eles se alegrassem, para que eles orassem sem cessar e desse graça em tudo. E eu vejo que muitas vezes, diante dessa situação difícil, em meio à pandemia, nós vemos que é difícil ter alegria, como Paulo orientava esses irmãos. É difícil a gente orar porque a nossa fé se torna pouca. Muitas vezes é difícil ser gratos, né? Quando a gente vai vendo perdas, tendo perdas dentro da família, perdas de pessoas que amamos. E a nossa vida com Deus, de certa forma, na qual deveria estar sendo desenvolvida uma maior intimidade, acaba sendo abalada. Mas esta palavra nesta manhã é para nos incentivar a buscar o Senhor, a orar sem cessar. O que é orar sem cessar? É orar com persistência, é orar com constância. E muitas vezes nós temos tantas justificativas para não cumprir esse preceito que Paulo deixa nessa carta a esses irmãos. Porque muitas vezes nós achamos que Deus não nos ouve e isso nos faz desanimar, né, nas orações. Quando a gente começa a pensar que as nossas orações não estão sendo ouvidas, não estão sendo atendidas, a gente começa a desanimar, a se frustrar e a gente deixa de orar. Outra justificativa que eu percebo que muitas vezes nós conseguimos dar a nós mesmos para que não oremos é que nós achamos que a nossa insistência pode incomodar a Deus. Eu lendo aqui no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 28, diz: Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Neste texto, é claro que Deus jamais se cansa, Deus jamais se fadiga em meio às nossas insistências e a gente tem esse sentimento que Deus se cansa, né, de nos ouvir. Ao contrário, Ele tem prazer em desenvolver entre nós esse diálogo, Ele tem prazer em desenvolver conosco essa intimidade. E isso, o que nos proporciona é a oração. Então, utilizar da oração, o nosso único meio de desenvolver essa intimidade com o Senhor, é algo precioso para a nossa vida, é edificante para a nossa vida. Quando nós clamamos a Deus, pedimos a Deus algo e nós vamos desanimando porque achamos que Deus não nos atendeu, Deus não nos respondeu, é porque Deus, Ele sabe o que é melhor para você. Ele é um Deus que nos conhece profundamente. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, neste texto, quando Paulo escreve aos Romanos, ele estava alertando aquele povo e dizendo: olha, Deus sabe o que é bom para você, o que é agradável. Então, a vontade de Deus é que vai prevalecer. A nossa oração é o papel que nós temos que ter e desenvolver para Deus, o nosso clamor. Mas o que vai ser cumprido em nós é a vontade dele que prevalece. E Deus tem prazer de que clamemos a Ele, de que falemos com Ele. Mesmo sabendo que Deus sabe exatamente o que você precisa, Ele deseja que você peça. Ele sabe que esse é um meio que temos de falar com Ele. Então clame a Deus, não se frustre, não desista, porque Ele sempre vai saber o que é melhor para você. E Paulo estava pedindo a esses cristãos para que tivesse alegria, para que orassem, para que tivesse gratidão. E muitas vezes, em meio aos caos, em meio às dificuldades que a gente vai enfrentando nos nossos dias, a gente começa a murmurar.
a gente começa a trazer junto com a nossa oração, junto com a nossa alegria, com a nossa gratidão, aquilo se confunde muitas vezes com murmuração quando nós estamos passando por um momento terrível. Então, precisamos entender que as provas, as lutas nos alcançarão, as perdas nos alcançarão, mas o coração grato, precisa ser constante em nosso coração. E orar sem cessar, muitas vezes, não é tirar um tempo ali, o dia todo, ajoelhado, prostrado, não. Nós podemos desenvolver essa intimidade através da oração durante os nossos afazeres, quando estamos trabalhando, quando estamos lavando uma louça, quando você está no seu trabalho. Isso não nos impede de falar com Deus. Então não há argumentos, não há desculpas quando nós não conseguimos desenvolver, tirar um tempo do nosso dia para falar com o Senhor e desenvolver esse preceito que Paulo nos ensina. Orar sem cessar também, muitas vezes, é difícil, porque muitas coisas nos impedem. Há condições que precisam ser cumpridas para que as nossas orações sejam respondidas pelo Senhor. E eu vejo aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 4, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então precisamos entender que a oração ela precisa vir acompanhada também de humilhação, quebrantamento, e o quebrantamento nós conseguimos através do jejum. O jejum, mesmo que você retire algo, um alimento somente que você goste, é um sacrifício. A Bíblia nos fala também que é melhor obedecer do que sacrificar. Precisamos entender que muitas vezes os nossos sacrifícios, eles não são tão preciosos quanto a nossa obediência, obedecer a Deus acima de todas as coisas. A oração, muitas vezes ela é impedida porque nós não buscamos insistentemente. A gente pede a Deus algo hoje e daqui um ano a gente lembra de pedir novamente e muitas vezes essa oração não é respondida. A gente acha que Deus não nos respondeu, mas Ele muitas vezes quer que busquemos intensamente, com motivação, com desejo. E também precisamos não só buscar, mas ter a convicção de que nós seremos respondidos, atendidos. Quando Deus nos ouve, nossos pecados serão perdoados e a nossa terra será sarada. É o que eu creio. Converter ao Senhor, quebrar o nosso orgulho. E como eu falei, as murmurações podem impedir. Então não reclame, não se queixe, mas seja grato todo o tempo. Quero finalizar essa reflexão com vocês, lendo no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo estava neste momento aqui, porque ele tinha um espinho na carne e ele já tinha pedido a Deus por 3 vezes que Deus tirasse aquele espinho na carne. E ele entendeu, a partir dessa situação, dessa condição que Deus havia permitido, é que aquilo era uma forma de quebrantar o orgulho dele. Porque de tudo aquilo que ele fazia para Deus, ele poderia ser reconhecido e o orgulho poderia subir à sua cabeça e ele esquecer que a graça do Senhor era suficiente na vida dele. E Deus responde para ele, quando ele faz esses pedidos, ele parou de pedir e Deus responde para ele que a graça dele bastava a Paulo. Então que nesta manhã a graça do Senhor baixe a você, venha ser suficiente na sua vida e que o ato de orar sem cessar na sua vida venha ser corriqueiro. Eu tenho buscado desenvolver isso, tenho buscado meditar mais na palavra nesses tempos difíceis. São momentos que precisamos aproximar mais do Senhor. Então que você sinta esse desejo fundamental de depender inteiramente do Senhor e que a graça dele venha alcançar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe por você estar aí comigo e que a bênção do Senhor permaneça sobre a sua família, sobre o seu lar.